Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Mês de novembro é um mês especial onde fazemos homenagens normalmente aos nossos entes queridos que partiram. Mais precisamente, dia 2 de novembro é dia de finados. Então vamos falar um pouquinho sobre esta questão da morte. O que você sente quando se fala da morte? Qual é o seu mundo interior a respeito da morte? Como é que essa palavra mexe contigo? Contigo que eu digo, com você, gentilmente, que está a nos assistir. Como é o seu sentimento a respeito disso? A maioria das pessoas revelam que sentem medo. Mas o medo, o que é o medo? O medo, normalmente, ele é resultado do desconhecido, da ignorância, de desconhecermos alguma coisa, então temos medo do desconhecido. Então, quando falamos da morte, normalmente o medo tem consequência neste desconhecido, de ignorarmos algumas coisas. Fazemos algumas ideias a respeito da morte, primeiramente como sendo o fim. E se ela é o fim, realmente deve causar medo. Porque vamos perder tudo o que construímos, vamos perder tudo o que aprendemos, tudo o que colocamos para dentro de nós, todos os amores que construímos, vamos perder, é o fim. E até utilizamos uma palavra interessante, né? Finados. Aqueles que se findaram. É o fim, realmente? Alguns têm medo por isso, porque é o fim e vão perder tudo. Outros têm medo porque pregou-se que ou nós vamos para o céu ou vamos para o inferno. E aí, para ir para o céu precisa ser santo. E como nós, a maioria, não somos assim tão santos, nós já sabemos para onde vamos. Nesta teoria de céu e inferno, e ficamos preocupados. Porque as informações que nos passaram durante séculos, milênios sobre esse inferno, não são assim muito agradáveis, né? Então, medo das consequências que vamos enfrentar do outro lado. Mas será isso? Será que Deus nos criou para estas duas alternativas? E eu até digo para as pessoas, às vezes, de uma forma até meio satírica. Se você gosta de agito, de movimento, não vá para o céu. Lá é monótono, tem pouca gente. Porque poucos saem daqui nestas condições de santos para irem para o céu. Então, o céu é monótono, vai para o céu que é mais vai para o inferno que é mais agitado. Neste conceito de céu e inferno. Então temos que aprofundar um pouquinho mais essa questão sobre a morte, porque todos vamos enfrentar. Ou tem alguém que não vai? Todos nós vamos enfrentar essa questão da morte. Então temos que perguntar, o que é a morte? Ela existe? E que sentido estamos falando de morte? Se estamos falando deste corpo físico, ele vai perecer, não tenha dúvida. Todo ser vivo, o seu instrumento físico, um dia vai perecer. Né? Nasce, cresce, desenvolve-se e morre-se. Mas temos que pensar um pouquinho além disso. Que morre? O corpo? Ok, o corpo morre. Acabou. Mas nós somos o corpo? O que nós somos? Temos que pensar sobre isso e aprofundar esse entendimento para irmos saindo da ignorância, do desconhecido e enfrentarmos o conhecido. Primeira questão é responder trazer uma resposta a esta questão. Morremos? O eu, a essência, morre? Ou somos imortais? Se somos imortais, temos que viver como imortais. O problema é que nós ficamos meio incertos quando estas questões de sermos imortais ou não. E se somos imortais, quais são as consequências? Estas consequências para aqueles que acreditam em imortalidade também gera medo. Pelo que já falei há pouco, questão de céu e inferno, purgatório. Nem o céu é uma boa opção, porque o céu, na proposta que temos por aí, é uma vida de ociosidade. Quem aguenta uma eternidade ociosa? O purgatório, ficamos numa dependência daqueles que aqui ficaram orarem por nós, e se não orarem? E o inferno é o fogo. Então, isto causa medo. Então temos que buscar respostas, entender. Somos imortais? Ok, somos imortais. Dizem as religiões que somos imortais, que a alma sobrevive à morte. Mas em que condições ela sobrevive?
Para onde vai? Aí precisamos buscar aprofundar entendimento sobre isto. E a doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer sobre nós. Entre tantas coisas e reviver o Evangelho de Jesus, a doutrina dos Espíritos vem falar de nós, dos Espíritos, dos filhos de Deus. O que Deus faz com seus filhos? Por que os criou? Por que colocou na terra? Para onde vamos? Quais são as nossas situações do outro lado? E Jesus já nos diz, a nossa situação é de acordo com as nossas obras, a cada um segundo as suas obras, aqui e lá. Então precisamos buscar entendimento na doutrina dos Espíritos sobre este ser que somos, sobre nós, fazer uma busca de entendimento sobre nós. Não precisa que você vire espírita, mas aprofundar o entendimento sobre esse ser espiritual que é imortal. Vamos para o tal de inferno, para o céu? Qual é a nossa situação? A doutrina espírita vai esclarecer todas estas questões com profundidade, com situações narradas, com uma série de informações e recursos os mais variados que o Kardec chamou de uma forma universalista da doutrina espírita, que ela está fundamentada. Muitas mensagens, muitas informações, as mais variadas informações. Então é importante que estudemos a doutrina dos Espíritos para procurar saber de nós, espíritos imortais que somos. Quais são as nossas condições? Estamos destinados ao inferno, a um céu permanente, ocioso? Os Espíritos nos mostram claramente que não é nada disso. Céu e inferno é um estado de consciência. Como é que anda a nossa consciência em função das nossas obras? Isso Jesus deixa claro, a cada um segundo suas obras. Então, como estaremos depois da morte? Colhendo os frutos que semeamos enquanto estávamos no mundo corpóreo ou enquanto estávamos no próprio mundo espiritual. O que estamos semeando? Mas principalmente no mundo corpóreo. Qual foi a nossa semeadura? A cada um segundo as suas obras. Isto é chave para entendermos um pouquinho a vida. Vamos colher no mundo espiritual e neste mundo também já aquilo que plantamos. Então, esta semeadura que estamos plantando é que causa medo? Se esta semeadura que nos causa medo porque sabemos das consequências, sabemos o que estamos plantando, não dá para esconder, precisamos buscar o entendimento do que estamos plantando e temos consciência do que estamos plantando. Então, se isto nos causa medo, o que temos que fazer? Nos livrar do medo. Como? Mudando a nossa semeadura. Para nos livrar do medo, como eu citei do medo anteriormente, como consequência do fim, da finitude, temos que primeiramente adquirir a convicção da imortalidade para acabar com o medo. Temos que caminhar na direção dessa convicção. E isto também a doutrina dos Espíritos nos traz muitos esclarecimentos, nos comprovando a imortalidade. Comprovada a imortalidade, caminhando na direção desta convicção para tirar esse tipo de medo por causa do fim, temos que caminhar na direção de excluir o medo pelas consequências dos nossos atos. Fazendo como? Mudando os nossos atos. Fazendo escolhas diferentes em nossas vidas, nossas ações, fazendo a semeadura diferente. Se plantamos no passado, em algum momento, alguma semente que produziu frutos amargos, temos que mudar a semeadura, a cada um segundo suas obras. Então, e esta semeadura se faz através dos nossos atos, das nossas obras. Estas obras são produtos das nossas escolhas. E as nossas escolhas precisam ser produtos, escolhas que gerem consequências melhores para nós no futuro. E aí podemos perder o medo da morte. Então, estas escolhas que fazemos são os nossos atos, as nossas obras, e os recursos para fazermos boas escolhas estão aí disponíveis no Evangelho de Jesus. Estão aí disponíveis com muitos exemplos que Deus nos mandou para nos mostrar caminhos. Então, é muito simples pararmos para pensar. Perder o medo da morte é caminhar na direção da convicção de que somos imortais. Perder o medo da morte, sabendo que somos imortais, temos que mudar as nossas ações, caminhar na direção de fazermos melhores escolhas, fazermos ações de acordo com Jesus. Então, em cada ação de nossas vidas, podemos fazer a seguinte pergunta: como agiria Jesus nesta situação? Esta é uma boa prática, um bom exercício, que à medida que
vamos conquistando, vamos melhorando as nossas semeaduras. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples, que agora, para abranger um público maior, está disponível no YouTube.